Batman, Morte em Família, Robin Vive, roteirizado por J.M. DeMatteis e com ilustrações de Rick Leonardi. E um quadrinho, honestamente, tão ruim que eu me recuso a fazer um clipe do Batman para esse quadrinho. Além também de ser um clickbait em forma de quadrinho. É uma cilada, amigo. Pois, afinal de contas, com um nome desses e com o que está descrito na sinopse, na parte de trás da capa, tu é levado a entender de que você vai comprar tanto a história clássica Morte em Família, que mostra a morte de Jason Todd, o segundo Robin, e junto uma continuação dessa história. Quase como um What If, ou até mesmo uma linha do tempo alternativa, que até aí é básico em quadrinhos ocidentais. Quando eu vi esse quadrinho eu pensei, será que é uma história nova que reconta ou reimagina a origem do Capuz Vermelho? Afinal, o Capuz Vermelho é o Jason Todd depois de ser ressuscitado? Aí eu olhei para aquele 2024, no ano de lançamento da saga Robin Vive, e pensei, será que vale a pena? Não! Bom, se não for uma história boa, pelo menos eu vou ganhar junto a Morte em Família, não é mesmo? Não! Bom, mas vamos por partes. A história, o que tudo indica, acontece quase que de imediato aos eventos de Morte em Família, onde nos é revelado que o Coringa perdeu a sua imunidade política como representante do Irã na ONU. E isso deu a desculpa perfeita pro Batman ir atrás do Coringa e finalmente vingar a morte de seu protegido e aliado na luta contra o crime de Gotham. Mas não é isso que acontece, porque ele contava com a ajuda do Superman para impedir a morte do Coringa novamente. Ele só queria brincar um pouco com o Coringa depois do que ele fez com o Jason. Depois disso, a gente corta já pra Gotham, com o Batman já tendo levado o Coringa para ser preso no asilo Arkham, e ele conversa com um tal de Dr. Stoner, que genuinamente acha que o Coringa é um pobre coitadinho preso na sua própria loucura por causa de algum trauma profundo da infância. E depois tenta trazer esse papo furado pra todos os vilões de Batman. E na boa, se tu conhece pelo menos os vilões que estão aparecendo aí na imagem, tu sabe que isso não se aplica a alguns que estão aí. E muito menos pra alguém como o Coringa. Mas enfim, a história continua, descobrimos que o Jason foi colocado numa espécie de UTI e ele se recuperou fisicamente, mas mentalmente ele obviamente tá destruído. Então Bruce tenta colocá-lo na terapia, sob a tutela da doutora Saraswati Dev, o nomezinho ruim de pronunciar. Jason ouve a conversa, fica revoltado com o Bruce por não confiar que ele esteja apto para voltar a combater o crime, tenta enfrentar o espantalho sozinho e acaba sendo contaminado por uma droga do medo que faz ele reviver o que ele passou na Etiópia de forma simbólica, reativando o trauma e deixando ele pior. Depois o Bruce tem que revelar para a doutora que ele é o Batman, porque só com esse total nível de clareza ela talvez poderia achar uma solução pro Jason, o que é extremamente idiota quando você lembra que no desenho do Super Choque o Virgil passou por algo similar quando o Rich tomou um tiro na escola e ele nunca precisou revelar que ele era o Static Shock ou Super Choque pra psicóloga do colégio, enquanto que aqui é o Batman, sabe? Um dos maiores detetives da DC. Pois é, né? E em meio a toda essa pataguaiada toda, o Coringa tá tentando fugir do asilo e se passando por curado. O Batman se encontra com o Asa Noturna e pergunta pra ele se ele alguma vez se arrependeu de ter entrado pro mundo do Batman. Ele enfrenta uns bandidos aqui e ali que tentam traçar um paralelo com o fato de que o Batman trouxe um adolescente pro mundo de combate ao crime de forma tão irresponsável. Tá bom, blá 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 blá. Coringa foge, Jason vai atrás, trava por causa do seu trauma, é transformado num capanga do Coringa para que ele possa humilhá-lo e também fazer um estraguinho e um grande vá se ferrar pro Batman. No momento decisivo, o Jason amarela, o Batman pega a pista do morcego que o Coringa deixou para trás e descobre que ele tá numa caverna específica de Gotham, e o Coringa lança um ultimato: toma essa droga e fique louco como eu, porque eu sei que você é tão pirado quanto eu, ou eu libero todos esses morcegos com uma droga psicoativa ultra poderosa na cidade. O Jason aparece, dá um tiro no Coringa, o Coringa começa a provocar ele porque acertou no colete a prova de balas, chamando ele de burro. E aí, o Jason, seguindo a provocação, dá o tiro de novo. E no último instante, o Coringa manda um até que enfim e chora de alívio. Merda, porra!
Depois disso, mostra que o Batman abandona o manto de defensor de Gotham e vira um filantropo tentando ajudar o mundo com o dinheiro dele. Ele se apaixona pela psicóloga e vice-versa e acabam virando um casal. Quem assume o manto de Batman é o Asa Noturna, que essa é até uma ideia legal, é talvez o único ponto bacana desse quadrinho, apesar de ser literalmente o final dele. E o Jason acaba se conformando em apenas ser o filho adotado do Bruce Wayne e da Sarah Dev, estuda sociologia e psicologia e tenta transformar o mundo num lugar melhor. Só pra depois a gente ter duas últimas páginas onde mostra o Jason na frente de um espelho, se maquiando que nem o Coringa e rindo que nem um psicopata. Criando assim a nova e revolucionária rivalidade Batman e Coringa. Onde agora, ao invés de completos estranhos, eles são filhos adotivos do mesmo mentor. E depois desse show de horror todo, aí sim começa o Morte em Família. Mas é só o 5º capítulo. Entenderam agora por que eu falei que isso é um clickbait em forma de quadrinho? Essa história, pra mim, é o último prego na discussão de que quadrinhos modernos não valem a pena serem lidos. Principalmente se eles forem da indústria tradicional, Marvel, DC e afins. Ela tem toda uma estrutura e uma sensação de ser uma fanfic de auto-inserção. Mas não, essa história foi escrita pelo DeMatteis, que é um nome de peso dentro da indústria dos quadrinhos, quando o assunto é roteiro e tudo mais. Porque pelo que eu encontrei, foi ele que escreveu a saga do Kraven, né? Kraven, a Última Caçada, Kraven, a Caçada Perdida. O quadrinho, inclusive, na sinopse, diz que foi ele que escreveu uma das histórias do Lanterna Verde. Não sei se ela é uma das boas, aí fica a critério de quem vê esse vídeo e conhece. Sem falar também que ela é uma história que não tem nada de Batman. Não tem quase nada no quesito de investigação no ar, não tem combate ao crime que seja interessante. A história é sobre o Coringa e a maior parte do tempo a gente vê o Batman enfrentando aleatórios. Esse melodrama de novela do Jason e o seu trauma. Junta isso mais o fato de que só é um capítulo de uma das histórias mais importantes do Batman, ou pelo menos uma boa história do Batman. Não é à toa que eu tô fazendo o vídeo nessa exaltação toda. Eu tô brabo, mano. Mas, ao invés de ficar revoltado e reclamar de um produto ruim, vamos fazer algo diferente. Quer recomendar uma alternativa? Vão atrás do filme Batman contra o Capuz Vermelho. Esse filme vai levar tudo em conta que esse quadrinho tentou falar, só que muito melhor. Entrega exatamente aquilo que eu, pelo menos, estava esperando com esse quadrinho, que é contar a origem do Capuz Vermelho. E é um bom filme não só do Batman, mas da DC num geral, quando o assunto são as animações da DC. E é isso que temos pra hoje. Uma coisa também que eu gostaria de avisar é que eu vou dar uma mudadinha no foco das reviews, porque eu andei falando bastante de quadrinho. E bom, não é muito viável ficar fazendo conteúdo pro YouTube quando teu canal ainda não é monetizado, principalmente se esse for o seu objetivo. E aí tu decide falar de quadrinho, né, que é um investimento bem grande. Então fiquem de olho aí que eu pretendo trazer análise de algumas séries, de alguns filmes, jogos também, seguindo ainda essa mesma linha de que vamos dar uma chance para os jogos antigos ou alternativas à mídia tradicional, quando o conteúdo mainstream tá bem porco, como a gente pode ver com esse vídeo. Enfim, esse foi o Garage Studios e até a próxima.